Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com bom fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Esta é a nossa 7ª meditação a respeito do olhar de Deus, e o tema para esta meditação é uma pergunta de Jesus. Nós nos aproximamos cada vez mais da celebração da Semana Santa, por isso, nestes próximos domingos até a Páscoa, nós meditaremos sobre o olhar de Deus em episódios relacionados à paixão do Senhor. Então a pergunta que Jesus faz a Simão é: Simão, dormes? A partir do Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos de 32 a 38. Nós sabemos que nunca estamos sós, apesar de muitas vezes a dúvida se abater sobre nós, sobre a presença de Deus em nossas vidas. Nós temos essa certeza, talvez a única certeza que tenhamos nessa vida. Jamais estamos sozinhos. Cristo sempre está muito perto de nós. É exatamente por isso que a profecia de Isaías deu-lhe o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E também Jesus, no dia da Ascensão, que vamos celebrar 40 dias depois da Páscoa, ele vai dizer aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E esta presença de Deus se perpetua em nossa vida. Jesus se faz presente conosco todos os dias. Esta é a única certeza. Até que o mundo se acabe, até o fim dos tempos, Deus estará sempre conosco. Porém, como eu dizia, Deus está sempre conosco, mas nem sempre nós estamos com Ele. E é exatamente isso que aconteceu nesse episódio que nós vamos refletir, meditar hoje. Este episódio da oração no Horto das Oliveiras, que é o primeiro passo da paixão de Jesus após a celebração da última ceia. O Evangelho vai nos contar que os apóstolos, acompanhados de Jesus, chegaram a um jardim, o Getsêmani, e lá Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Jesus então lhes disse: sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. O Evangelho de São Lucas vai dizer que nesse momento Jesus se afastou desses 3 discípulos à distância de um arremesso de pedra. E ele entrou numa oração muito intensa, se podemos dizer assim, uma grande luta de amor, que foi capaz de fazê-lo suar sangue. O Evangelho nos diz que Jesus suou sangue enquanto entregava toda a sua alma a Deus. Com todas as forças ele pedia que fosse feita a vontade de Deus, a vontade do Pai e não a dele. E o Evangelho vai continuar. Quando Jesus voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então ele disse a Pedro:
Simão, dormes? Não foste capaz de ficar vigiando 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Se nós conhecemos um pouquinho do Evangelho, nós vamos lembrar com que insistência Jesus sempre pediu que fôssemos vigilantes, a necessidade de sempre vigiar. Estar vigilantes ou vigiar é diferente, é o contrário de estar sonolento, de estar dormindo. O símbolo que o Evangelho vai nos trazer das almas que são vigilantes é aquele dos servidores que, com o cinto amarrado e a lâmpada nas mãos acesas, esperam o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir a porta logo que chegar e bater. Olhando para esta parábola que Jesus conta, nós podemos saber que o Senhor que vai chegar é Deus. É o Cristo que vai chegar, é o Cristo que vai bater a porta. Estar cingido para aqueles que usavam longas túnicas, inclusive para dormir, significa que aqueles trabalhadores, aqueles servos, estavam prontos para o trabalho. Eles estavam preparados para trabalhar. E ter as lâmpadas acesas nas mãos significa ver com clareza a realidade, porque com as lâmpadas acesas nas mãos, eles podiam iluminar o caminho que deveriam seguir. E concluindo essa parábola, Jesus vai dizer: felizes os servidores que o Senhor achar acordados quando chegar. Essa chegada, ela pode representar as inspirações, as graças com que Deus sempre está batendo a nossa porta. Deus sempre bate à porta do nosso coração. A qualquer minuto, a qualquer hora do dia, Deus está sempre batendo ao nosso coração. Cabe a nós estarmos ou não acordados, estarmos ou não vigilantes para acolher essa graça de Deus. Quando nós falamos em dormir espiritualmente, isso quer dizer que quando estamos nessa situação, a luz da fé, a luz da oração estão apagadas nos nossos corações. É também quando nós somos relaxados, quando nós somos displicentes com a nossa fé, com a nossa oração, quando nós somos moles, quando nós não temos autodomínio, quando nós não buscamos evitar o mal, evitar as situações de pecado, quando nós somos incapazes de, nos momentos em que a igreja nos propõe, de fazer o nosso jejum, a nossa penitência, tudo isso significa estarmos adormecidos na fé. Só que um dia o Senhor chegará e baterá à nossa porta. Mas todas as vezes, como eu disse, que Ele vem incansavelmente e bate à nossa porta, o tempo todo, são muitas as vezes, Ele precisa nos encontrar vigilantes, precisa nos encontrar atentos. E o Evangelho de São Marcos vai dizer que no horto, depois da primeira vez que ele encontrou Simão dormindo, Jesus foi 2 ou 3 vezes mais até os discípulos. E mais uma vez os encontrou dormindo. E Jesus repetiu o convite:
vigiai e orai. Será que nós, olhando para esse episódio, esse chamado de Jesus, vigiai e orai, que ele faz ali àqueles discípulos, será que isso não toca o nosso coração? Será que isso não abre os nossos olhos nessa manhã? É como se Jesus dissesse para a gente agora: depois de tantas graças que eu te dei, depois de tantas bênçãos que eu derramei na sua vida, você que é romeiro do Senhor bom Jesus, que está sempre peregrinando a este santuário e sabe as inúmeras graças e bênçãos que foram derramadas em sua vida pelo Senhor bom Jesus. E apesar disso, continuamos cochilando, continuamos adormecidos, continuamos passivos na nossa vida e na nossa fé, nos nossos compromissos cristãos. Jesus pergunta: o que vocês fazem? O que você está fazendo? E que vergonha, porque na maioria das vezes a nossa resposta vai ser nada. Na maioria das vezes, nós não estamos fazendo nada que o Senhor nos pediu. Na maioria das vezes, nós não estamos vigiando, nós não estamos prontos, nós não estamos despertos. Nós não ouvimos o Senhor que bate à nossa porta, continuamos dormindo. E Jesus ainda pergunta: e o seu amor por mim, onde está? E Jesus vai dizer: eu te amei até o extremo. É isso que nós vamos meditar nos próximos dias, a partir do próximo domingo, quando iniciamos a nossa Semana Santa. Jesus que foi capaz de nos amar até o extremo. Qual foi a medida do amor de Jesus? Entregar a sua própria vida por nós. Derramar até a sua última gota de sangue por amor de nós. Os evangelhos falam que quando o soldado perfurou o lado de Jesus, saiu sangue e água. Quer dizer, Jesus derramou até a última gota do seu sangue precioso, a ponto de não ter mais sangue para sair e ele começar a perder a água do seu corpo. Jesus suou sangue. Jesus, quando teve o seu lado perfurado, verteu até a sua última gota de sangue. Esse é o limite do amor de Deus. E esse também deve ser o limite do amor de nós cristãos. Nós não devemos temer dar tudo o que podemos por amor aos nossos irmãos e irmãs. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, quando nós olhamos para o crucifixo, não nos resta nada, além de baixarmos a nossa cabeça e pensarmos se nós estamos retribuindo a Deus tamanho amor, tamanha generosidade. São Paulo vai nos dizer assim: já é hora de despertardes do sono. O dia vem chegando. Abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz, conforme a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 e 12. Esse sono espiritual que nós estamos falando hoje, ele se chama tibieza. A tibieza
é uma fusão, é uma mistura de preguiça e de mediocridade espiritual. Nós temos preguiça de fazermos aquilo que é próprio da nossa fé. Ou, quando não temos preguiça, fazemos o mínimo necessário. A gente faz valer quando a questão é a fé, quando a questão é Deus, a gente faz o mínimo necessário. O mínimo necessário. A gente fica ali no limite da mediocridade. Nem para mais, nem para menos. A gente fica ali no meio fazendo o necessário, simplesmente para amortecer a nossa consciência, nos contentamos com isso. E quando a nossa vida espiritual está assim, medíocre, fraca, preguiçosa, nós não podemos encontrar nela amor a Deus. E é Jesus que vai falar isso. Nós vemos lá nas cartas de São João, quando João tem os seus diálogos com Jesus na ilha de Pátimos, e João escreve 7 cartas às 7 igrejas. Isso está lá no início também, essas 7 cartas no início do livro do Apocalipse. E aí está escrito assim: a igreja da cidade de Laodiceia manda dizer: conheço a tua conduta, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Apocalipse 3, versículos 14 a 16. E a igreja que estava em Éfeso, na carta às 7 igrejas, Jesus vai falar como se ele fosse um apaixonado traído. Conheço a tua conduta, o teu esforço e tua constância. Sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Apocalipse 2, versículos de 2 a 5. Onde será que ficou o nosso primeiro amor? Todos nós, para nos aproximarmos do Cristo, para nos aproximarmos de Deus, certamente em algum momento, em alguma situação da nossa vida, fizemos isso com muito esforço, com muita alegria, com muita dedicação. Mas aos poucos, aquela chama que ardia o nosso coração vai se apagando. E onde será que nós deixamos de lado o nosso amor a Cristo? Todo aquele nosso esforço, toda aquela nossa dedicação, onde será que nós deixamos isso? E eu concluo esta meditação recordando algumas palavras de São José Maria Escrivá, no ponto 331 do seu livro Caminho. És tíbio se fazes preguiçosamente e de má vontade as coisas que se referem ao Senhor. Se procuras com cálculo ou manha o modo de diminuir os teus deveres, se só pensas em ti e na tua comodidade, se as tuas conversas são ociosas e vãs, se não aborreces o pecado venial, se ages por motivos humanos. Todas estas atitudes denotam que estamos fracos na nossa fé, que estamos
distantes, que estamos tíbios, que estamos como Simão, Tiago e João, adormecidos na nossa fé. O Senhor nos pede neste final, nestes últimos dias de Quaresma, ficai atentos, vigiai, para não cairdes em tentação. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos acompanhar neste trajeto que nos separa da celebração da Páscoa e possamos, através destes dias de meditação, de reflexão, de jejum, encontrar o nosso primeiro amor ao Senhor. Amém.